Capítulo 12. O desenvolvimento de novos neurônios. Já falei do plano de se livrar de estados indesejáveis de sentimento e acabar com eles. Entretanto, existe uma maneira muito melhor de cultivar um sentimento ou uma emoção, diretamente oposto àquele que você deseja erradicar. Somos muito aptos a nos considerar criaturas de emoções e sentimentos, e de apreciar o fato de que esses sentimentos e essas emoções somos nós. Mas isso está muito longe de ser verdade. É real que a maioria das raças é escrava de seus sentimentos e emoções, e governadas por eles a um alto grau. Elas acham que os sentimentos são coisas que mandam nas pessoas e das quais elas não conseguem se livrar. Então desistem de se rebelar. Elas se rendem a um sentimento sem questionar, apesar de saberem que a emoção ou característica mental foi calculada para prejudicá-las e trazer infelicidade e fracasso, em vez de felicidade e sucesso. Elas dizem: somos feitas assim, e seguem em frente dessa maneira. A nova psicologia está ensinando coisas melhores às pessoas. A psicologia diz que elas são mestres de suas emoções e sentimentos, e não seus escravos. Ela diz que neurônios podem ser desenvolvidos para se manifestar de uma maneira mais desejável, e que os neurônios antigos que têm se manifestado de maneira tão desagradável podem ser aposentados e sofrer de atrofia por falta de uso. As pessoas podem se reformular e mudar sua natureza como um todo. Não se trata apenas de uma teoria inútil, mas algo que está acontecendo e que já foi demonstrado por milhares de pessoas e que está chamando cada vez mais atenção. Não importa qual a nossa teoria sobre a mente favorita, precisamos admitir que o cérebro é um órgão e um instrumento da mente, pelo menos em nosso estado atual de existência, e que deve ser considerado nessa questão. O cérebro é como um maravilhoso instrumento musical e tem milhões de notas, com as quais podemos tocar combinações inumeráveis de sons. Viemos ao mundo com certas tendências, temperamentos e predisposições e podemos atribuí-los à hereditariedade ou às teorias de pré-existência, mas o fato permanece o mesmo. Certas notas parecem responder a nosso toque mais facilmente que outras. Algumas notas parecem soar mais forte quando a corrente de circunstâncias passa pelas cordas. E outras notas não são vibradas facilmente. Mas achamos que se fizermos um esforço para restringir a expressão de algumas dessas notas facilmente reverberadas, elas produzirão menos som e estarão menos sujeitas à brisa passageira. E se prestarmos atenção a outras cordas que não têm produzido um tom muito claro, logo as deixaremos em boa forma. Suas notas soarão claras e vibrantes e afogarão os sons menos agradáveis. Temos milhões de neurônios não usados esperando por desenvolvimento. Usamos poucos deles e utilizamos alguns de maneira exaustiva. Usando outras células, poderíamos dar um pouco de sossego a eles. O cérebro pode ser treinado e desenvolvido de um jeito que pode parecer incrível para quem não conhece o assunto.
As atitudes mentais podem ser adquiridas e desenvolvidas, transformadas e descartadas. Só depende da vontade. Não existe mais uma desculpa para pessoas que manifestam estados mentais desagradáveis e prejudiciais. O remédio está em nossas mãos. Adquirimos hábitos de pensamento, sentimento, ação e uso repetido. Podemos nascer com uma tendência para certa direção, ou podemos adquirir as tendências pela sugestão de outra pessoa. Esses são os exemplos das pessoas à nossa volta, de leituras e das palavras dos professores. Somos um pacote de hábitos mentais. A cada vez que toleramos um pensamento ou hábito indesejado, mais fácil se torna sua repetição. Os cientistas que estudam a mente têm o hábito de se referir aos pensamentos ou às atitudes mentais desejáveis como positivos e aos indesejáveis como negativos. Há uma boa razão para isso. A mente instintivamente reconhece certas coisas como boas para o indivíduo a qual elas pertencem e libera o caminho para esses pensamentos, impondo a menor resistência possível a eles. Eles têm um efeito muito maior que um pensamento indesejável, e um pensamento positivo pode combater vários negativos. A melhor maneira de superar pensamentos e sentimentos indesejáveis ou negativos é cultivar os positivos. O pensamento positivo é a planta mais forte e, com o tempo, acabará com o negativo ao privá-lo do sustento necessário para sua existência. É claro que o pensamento negativo vai impor uma resistência vigorosa a princípio, já que se trata de uma questão de vida ou morte. Como a gíria de hoje diz, ele vê seu fim. Se um pensamento positivo consegue crescer e se desenvolver, e, consequentemente, torna as coisas ainda mais desagradáveis para o indivíduo até que ele consiga fazer progressos para matá-lo de fome. Os neurônios não gostam de ser deixados na prateleira, assim como qualquer outra forma de energia viva, e se rebelam e lutam até que se tornam fracos demais para continuar. A melhor pedida é prestar o mínimo de atenção possível a essas ervas daninhas da mente, mas empregar o máximo tempo possível regando e cuidando das novas e belas plantas do jardim da mente. Por exemplo, se você odeia alguém, a melhor maneira de superar esse pensamento negativo é cultivar o amor em seu lugar. Pense no amor e manifeste-o o máximo possível. Cultive pensamentos de gentileza e seja o mais gentil que puder, com todo mundo que encontrar. Não será fácil no começo, mas gradualmente o amor controlará o ódio e o último começará a se abater e definhar. Se você tem uma tendência à tristeza, cultive um sorriso e uma visão mais animada das coisas. Insista naquele sorriso de orelha a orelha e faça um esforço para ver o melhor do lado de tudo. É claro que os demônios da tristeza vão querer brigar, mas não preste atenção a eles. Simplesmente continue cultivando o otimismo e a animação. Deixe que radiante, animado e feliz seja seu lema e tente agir de acordo com ele. Essas dicas podem parecer antigas e batidas,
mas são verdades psicológicas que podem ser usadas em sua própria vantagem. Uma vez que você compreende a natureza de algo, as afirmações e autossugestões de várias escolas podem ser compreendidas e utilizadas. Com esse método, você pode se tornar uma pessoa energética em vez de preguiçosa e ativa em vez de ociosa. É tudo uma questão de prática e trabalho contínuo. Os seguidores do novo pensamento muitas vezes têm muito a dizer sobre manter o pensamento. E, na verdade, é necessário segurar o pensamento para conseguir atingir os resultados. Mas uma coisa a mais é necessária. Você precisa manifestar o pensamento até que ele se torne um hábito fixo. Os pensamentos tomam sua forma em ação e, por sua vez, as ações influenciam o pensamento. Então, ao manifestar algumas linhas de pensamento, as ações reagem sobre a mente e aumentam o desenvolvimento da porção do cérebro intimamente ligada à ação. A cada vez que a mente produz um pensamento, mais fácil se torna a ação resultante. E a cada vez que uma ação é realizada, mais fácil se torna o pensamento correspondente. Então, você pode ver que se trata de uma via de mão dupla, ação e reação. Se você ficar animado e feliz, rir é muito natural. E se você rir um pouquinho, vai começar a se sentir radiante e animado. Você vê aonde quero chegar? Aqui está, em poucas palavras. Se você deseja cultivar certo hábito ou ação, comece cultivando a atitude mental correspondente. E ao cultivar essa atitude mental, comece a manifestá-la com ações correspondentes ao pensamento. Agora veja se você não consegue aplicar essa regra. Pegue algo que você realmente sente que deveria ser feito, mas que não tem a menor vontade de fazer. Cultive o pensamento que leve a essa ação e diga para si mesmo: eu gosto de fazer tal e tal coisa. E então comece a agir. Com animação, não se esqueça. Junto ao pensamento de que você gosta de fazer tal coisa. Interesse-se por aquilo que está fazendo. Estude a melhor maneira de fazê-lo. Coloque seu cérebro para funcionar. Tenha orgulho disso e você se encontrará fazendo tal atividade com uma quantidade considerável de prazer e interesse. Ou seja, você terá cultivado um novo hábito. Se você preferir tentar esse método em alguma característica mental da qual gostaria de se livrar, funcionará da mesma maneira. Comece cultivando uma característica oposta e pense e age com toda a força. Então, veja a mudança que se instalará em você. Não se sinta desencorajado pela resistência que encontrará no começo. Em vez disso, cante com alegria. Eu posso e vou conseguir. E se dedique a isso com todo o coração. O mais importante é se manter animado e interessado. Se você conseguir fazer isso, o resto será fácil.